O vocalista de uma banda, o homem responsável contra a censura musical promovida pela Parent Music Resource Center. O que ele disse no Senado em 1985 desfecha o impacto histórico e a fonte das virtudes do homem contra a censura do heavy metal. A questão é que ele foi sozinho no tribunal, onde mais apertado que ele tinha, colocou todo o culhão dele lá dentro dessa calça e com um jornal. Ele escreveu seu discurso a favor do heavy metal em um pedaço gigante de jornal e foi lá garantido que todo mundo pudesse escutar seu heavy metal sem censura. Em 85, Dee Snider foi ao Senado, uma audiência convocada pela PMRC, e fez uma defesa pública e articulada de liberdade artística, explicando que letras de bandas como The Twisted Sister foram mal interpretadas. Sua intervenção ajudou a enquadrar a controvérsia como um debate sobre censura e liberdade. A liberdade da expressão, da música, e o resultado prático foi a adoção voluntária pelo rótulo de Parental Advisory, não uma proibição legal. Essa Parents Music Resource Center foi fundada por Tipper Gore e outras esposas de políticos e personalidades. Pressionou um por um até o sistema de classificação e rotulagens de álbum com conteúdo sexual, violento ou ofensivo. A campanha ganhou força em 84 e 85, quando várias faixas e capas foram apontadas como perigosas para jovens. Mas nós tínhamos um herói de cabelos longos. Mr. Snider, thank you for being here. Thank you for having me here. I don't know if it's morning or afternoon. I'll say both. Good morning and good afternoon. My name is Dee Snider. That's S-N-I-D-E-R. I have been asked to come here to present my views on, quote, the subject of the content of certain sound recordings and suggestions that recording packages be labeled to provide a warning to prospective purchasers of sexually explicit or other potentially offensive content, unquote. Before I get into that, I'd like to tell the committee a little bit about myself. I'm 30 years old, I'm married, I have a 3-year-old son. I was born and raised a Christian, and I still adhere to those principles. Believe it or not, I do not drink, I do not smoke, and I do not do drugs. I do play in and write the songs for a rock and roll band named Twisted Sister that is classified as heavy metal. And I pride myself on writing songs that are consistent with my above-mentioned beliefs. There are many facets to this complex issue, and time does not permit me to address all of them. However, my feelings are expressed for the most part by the August 8, 1985 letter to the Parents Music Resource Center from Mr. Stanley Gordikoff, President of the Recording Industry Association of America. This letter was a formal response to the PMRC's petition of the RIAA. The only part of this document I do not support is Mr. Gordikoff's unnecessary and unfortunate decision to agree to a so-called generic label on some selected records. In my opinion, this should be retracted. Então, o comitê debateu. A proposta reuniu representantes do PMRC e artistas convidados. Entre os artistas que testemunharam contra a proposta de censura estiveram Dee Snider e Frank Zappa, John Denver, C.S. Penn, e registros mostram trechos e clipes da audiência, como vocês estão vendo agora. O que o Dee Snider disse, pontos chaves do testemunho. A transcrição de Dee Snider inicia de forma direta. Com todo o que vocês viram, meu nome é Dee Snider, soletrou seu próprio nome e declarou que suas letras haviam sido mal interpretadas e explicou o verdadeiro significado de canções citadas pelo PMRC. Um exemplo, por exemplo, de Under the Blade, segundo ele, inspirado em uma cirurgia, não em sadomasoquismo, como diziam o pessoal da Tipper Gore. E We're Not Gonna Take It não incita violência. Ele argumentou que rotular e discriminar música é uma forma de censura e que os pais e o governo não deveriam decidir o que seus filhos ouvem. Durante o tempo inteiro, Dee Snider foi calmo, direto, muitas vezes irônico também. Usou explicações específicas para neutralizar interpretações sensacionalistas feitas pelo PMRC. Um efeito prático foi desmontar acusações exageradas, como por exemplo alegações de letras que incentivavam o suicídio, o abuso ou o satanismo.
Frank Zappa chegou a comparar propostas do PMRC com queima de livros. Vocês vão pegar a referência. O resultado? A audiência não foi um resultado da legislação federal que proibisse ou regulasse letras. Porém, a indústria, sob pressão pública, concordou que o sistema voluntário de rotulagem, o famoso Parental Advisory, que eu acabei de botar no vídeo aqui, se tornou um marcador cultural da época no mundo inteiro, alvo de debate e ironias também. A controvérsia alimentou ações posteriores. Casos como The Two Live Crew entre disputas legais sobre obscenidade nos anos seguintes. O impacto histórico e o legado disso é que essa fala do Dee Snider foi como um dos melhores exemplos de artistas defendendo a liberdade de expressão na frente de tentativas de censura moralista, a tentativa de uma censura legalizada. A audiência é frequentemente citada em discussões sobre música, liberdade de expressão e a cultura política desde os anos 80. Dee Snider passou a ser lembrado como um símbolo de resistência contra a rotulação e censura, e até hoje promove o tema de liberdade artística entre entrevistas, livros, palestras, até matérias como audiobooks, e as pessoas sempre revisitam o caso. Não foi só o Dee Snider que foi nessa audiência, mas ele foi o principal, um dia inteiro. A audiência principal foi realizada em um único dia, 19 de setembro de 1985, diante do Comitê de Comércio, de Ciência e de Transporte do Senado dos Estados Unidos. Esse PMRC havia dado início a uma pressão, cerca de 5 meses antes desse dia, levando empresas de discos a adotar rótulos voluntários, que, já em agosto de 95, antes mesmo da audiência, isso já estava acontecendo. Mas o que aconteceu antes disso, para rolar essa audiência? Esse PMRC montou e divulgou a Filthy 15 músicas consideradas indecentes, incluindo, claro, We're Not Gonna Take It. Várias gravadoras, como a 19 Records, já haviam concordado em adotar os rótulos de Parental Guidance Explicit Lyrics de forma voluntária em agosto de 85. Mas o que aconteceu depois? Esse RIAA implementou esse selo voluntariamente, sem a necessidade de uma lei federal. O efeito irônico e comercial, várias bandas viram esse selo como uma oportunidade de proibidão que vende bem, e para muitos fãs isso foi um badge of honor, tipo se gabando que nossa, tô com o discão proibidão, e esses discos vendiam mais com o selo, um tiro no pé. Frank Zappa evidenciou jogadas políticas, sugeriu que os esforços do PMRC eram uma cortina para aprovar uma proposta de lei sobre tributação de fitas virgens. Muitos bastidores com sentimentos envolvidos. Por exemplo, Dee Snider diz que se sentiu isolado e abandonado naquele momento. Ele disse que na época se sentia muito sozinho, mas depois percebeu que muitas pessoas os apoiaram. A preparação cuidadosa, ele treinou profundamente com seu tour manager, Joe Gerber, ensaiando respostas e possíveis armadilhas. Isso foi decisivo para sua performance articulada. A repercussão social e cultural disso foi uma atmosfera de espetáculo. Os locais estavam lotados, o clima era de um circo político, com as pessoas com aquela reação do público e dos senadores flutuando entre risadas, tensão e choque. O senador Al Gore tentou ser simpático, mas acabou demonstrando incômodo. Dee Snider afirmou que percebia o ódio puro nos olhos dele, especialmente ao comentar Tipper Gore, sua esposa, que ela tinha mente suja. O tom calmo e articulado de Snider surpreendeu todo mundo. A imprensa destacou o discurso e apareceu como uma defesa racional da liberdade de expressão, diante de expectativas de agressividade. As consequências políticas e simbólicas disso, a audiência não gerou uma lei restritiva, mas marcou o início de uma cultura de rotulagem que até hoje existe nas mídias físicas e digitais. A polêmica fortaleceu muito a narrativa do rock como uma resistência cultural, criando a lenda viva de Dee Snider como um defensor da liberdade artística do heavy metal. Vários artistas depois reclamaram no palco das letras como Rage Against the Machine, Ramones, Tool, Ice-T, Kid Rock, Anthrax. Esse dia, de 19 de setembro, funciona como um ato fundacional da resistência do rock. O depoimento de Snider não foi só um momento engraçado em que um vocalista de cabelo armado causou senadores e calou gente de direita, os senadores engravatados. Foi um ato político e cultural que mudou a forma como se enxergava o rock and roll. Até então, o rock e metal ainda eram vistos por parte do público como rebeldia, juvenil, sem discurso, mas ao enfrentar o Senado de pé, Dee provou que o metal podia ser articulado, argumentativo e consciente da sua liberdade artística.
É um efeito imediato. O selo virou uma medalha, com esse selo de Parental Advisory fosse um alerta moral, um rótulo de veneno, só que na prática aconteceu o oposto. Os discos com esse selo vendiam mais, jovens viam aquilo como um sinal de conteúdo proibido, logo era mais interessante. As gravadoras e as bandas começaram a usar esse selo como um elemento estético, estampado com orgulho nas capas, transformando ele numa marca cultural. Esse símbolo virou sinônimo de autenticidade, meu Deus, olha, eu tô com uma batata na boca, não. Mas a música que incomodava o sistema era porque estava fazendo algo certo. A profissionalização da defesa da música pesada, antes de 85, poucos músicos de metal tinham uma prática de falar em tribunais ou grandes entrevistas políticas. Depois daquela audiência, abriu-se um precedente. Bandas passaram a se posicionar como uma liberdade de expressão. Rage Against the Machine, System of a Down, Body Count, festivais como Ozfest e Lollapalooza começaram a promover não só como eventos musicais, mas como celebrações da contracultura. E o heavy metal, como advogados ligados à cena, perceberam a importância dos artistas saberem falar o processo da defesa pelo seu conteúdo ofensivo. Mas agora, em tempos de cancelamento, essa polarização, o depoimento do dia é lembrado como um exemplo de resposta fria, racional contra ataques emocionais. Mas e diz aí, você já sabia a história por trás desse selo e a lenda do heavy metal que trouxe ele pra gente? Deixa um comentário, segue aí, se inscreve, é bom pra gente.